Fala pessoal, no Lendo a Bíblia de hoje nós vamos ler o capítulo 1, verso 3 da carta aos Gálatas, e o apóstolo Paulo começa dizendo assim para os irmãos: a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de Deus e Pai, a quem seja glória para todo sempre. Amém. O apóstolo Paulo começa aqui a carta aos Gálatas, lembrando os irmãos o centro da mensagem de Deus, lembrando aos irmãos o que Jesus fez por nós. Jesus se entregou a si mesmo para nos resgatar desta presente era perversa. Segundo a vontade de Deus, Jesus fez isso. Jesus se entregou para me libertar, para te libertar do pecado. Jesus se entregou para me salvar e para te salvar da ira de Deus. O apóstolo Paulo começa aqui a carta aos Gálatas desejando uma coisa que para alguns irmãos já virou uma gíria de crente. Você passa pelo irmão e ele, paz do Senhor, aí o outro, paz, e o outro, graça e paz, e o outro, graça, e o outro, paz, e virou um jargão na boca de alguns irmãos. Mas o apóstolo Paulo sabia porque estava desejando que a graça e a paz do Senhor fossem multiplicadas no coração daqueles irmãos, porque parece até estranho de falar, mas a graça de Deus ainda é um assunto desconhecido no coração de alguns irmãos. E eu quero, esses dias nós vamos ler a carta aos Gálatas, e eu quero muito que você acompanhe todos os vídeos para que você possa ser fortalecido, para que a graça de Deus seja revelada no seu coração e você possa entender que nós só vivemos pela graça de Deus. Nós só vivemos porque o próprio Deus nos abençoou e nos favoreceu. Então, o apóstolo Paulo começa aqui lembrando isso aos irmãos e dizendo: olha, graça e paz lhes sejam multiplicadas. A graça e a paz de Deus seja com vocês, porque Jesus Cristo, aí ele lembra, Jesus se entregou a si mesmo. A si mesmo. Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que deu Jesus por mim e por você. Então daqui você já vê que não se trata de você, mas se trata de Cristo. Não se trata do que fazemos, mas daquilo que ele fez por nós. A graça ainda é desconhecida na mente e no coração de alguns irmãos porque existe uma rejeição. Os legalistas pregam que a graça de Deus, esse povo prega que a graça de Deus libera você para o pecado. Como é que pode? A graça é um favor imerecido. Para você entender a graça, você precisa entender o que é lei. Para você entender o que é ser livre, você precisa entender o que é ser preso. Para você entender, para você saber o valor de uma comida, você precisa ter a necessidade dela. Então, vamos começar a mensagem por aqui. O que é lei? Lei é um favor merecido, né? Você fez e você recebe porque você fez. É um favor merecido. Certo? Essa era a base do relacionamento pela lei. Você fazia, então você merecia. E o relacionamento pela graça? Você não faz, Cristo já fez. Você não merece, mas mesmo assim Deus te dá. Porque graça é um favor imerecido. Mas essa frase também virou um jargão na mente, no coração de alguns irmãos. O que é graça? Aí o irmão diz: a graça é um favor imerecido. Quando você fala dessa forma, você só tem a graça como uma frase. Mas você precisa entender que você não merecia, mas Cristo se entregou para te resgatar dessa presente era perversa. Você não merecia, mas Deus te abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais por meio de Cristo Jesus. Então não se trata do seu jejum, da sua oração, não se trata do que você acha que pode fazer, ou do que você pode, ou do que você faz. Se trata daquilo que Cristo fez por nós. A palavra diz que as nossas obras
As nossas obras sem Cristo, as nossas obras, para Deus é como trapo de imundícia. Então não tem nada que eu possa fazer que vá fazer Deus fazer alguma coisa por mim. Porque Ele faz por meio de Cristo Jesus. Quando eu reconheço que eu não mereço, mas que Deus me justificou e me salvou dessa presente era perversa e que agora eu tenho acesso a Ele por meio do caminho que é Jesus Cristo, aí sim, aí eu vou lá e toco em Deus pela fé, aí eu vou lá e alcanço o favor de Deus, aí eu vou lá e sou abençoado por Deus, porque eu não estou me apoiando no que eu acho que eu posso, no que eu faço, mas naquilo que o próprio Deus já fez por mim. É isso que Paulo estava lembrando aos irmãos aqui nos primeiros versículos, que ele está no capítulo 1, verso 3, e ele diz: a vocês, graça e paz. O apóstolo Paulo sempre desejava que a graça fosse manifesta no coração dos irmãos. Paulo não fazia como a gente faz hoje, graça e paz, paz do Senhor, a paz, a graça. Não, Paulo desejava de coração: ô Senhor, abre o coração desse irmão que está assistindo esse vídeo hoje, para que a graça, a tua graça maravilhosa entre no coração dessa pessoa e ela não se sinta aí condenada, julgada, ou não, ela não se ache incapaz, mas que ela reconheça, Senhor, que o Senhor, por meio de Cristo Jesus, já abençoou ela. E não se trata do que ela possa fazer. Era isso que Paulo estava dizendo para os irmãos. Nas primeiras palavras de Paulo, aqui ele já diz: olha, que a graça e a paz sejam com vocês. Ou seja, em outras palavras, Paulo estava dizendo: eu desejo que o coração de vocês seja aberto e vocês reconheçam que não depende do seu bom comportamento para Deus te abençoar. Porque graça não é um favor imerecido, então se eu mereço já não é graça. Se eu faço alguma coisa para merecer, então eu não vivo pela graça de Deus. Ah, pastor, então não tenho que fazer nada agora? Tem! Você precisa crer que Jesus já fez tudo por você. Nós temos uma facilidade muito grande de acreditar que Deus ressuscita morto, que Deus faz milagre, que Deus faz todas as coisas, mas nós temos uma dificuldade muito grande de reconhecer e acreditar que Ele já fez tudo por meio de Cristo e nos abençoou. Isso ainda é difícil de chegar no coração dos irmãos. E nisso vai se apoiando no que pode fazer. Ah, hoje eu não orei, então deve ser por isso que eu não fiz nenhuma venda. Ah, hoje eu não dei meu dízimo, então deve ser por isso que esse mês o dinheiro não rendeu. E você vai vivendo pela lei, não pela graça. Você vai fazendo para ter e não vivendo porque já tem. Você já tem. A palavra diz que todas as bênçãos espirituais já foram derramadas sobre a sua vida. E você precisa acreditar nisso, porque essa é a verdade do Evangelho. Jesus se entregou. Se Ele deu a vida dele para te resgatar, Ele não dará todas as outras coisas? É fácil de entender o Evangelho. Se Deus deu a vida de Jesus por você, Ele não dará juntamente com Cristo todas as outras coisas, mas você tem que buscar em Cristo as outras coisas. Você não pode buscar por você. É porque a gente gosta de ler a Bíblia só as frases que a gente gosta. E para alguns irmãos virou frase de para-choque de caminhão. Tudo posso naquele que me fortalece. Agindo Deus, quem impedirá? E tudo mais. Virou uma coisa banal. Porque o irmão fala, mas não sabe nem por que fala. Graça é um favor imerecido, mas você tem que saber que você é um miserável, um pecador, uma pessoa que não presta, mas Deus te amou e te deu a vida por meio de Jesus. Deus te resgatou por meio dele e por meio dele Deus também te dá todas as outras coisas. E essa é a essência para você saber o que é graça. Primeiro, para você saber o que é graça, você tem que saber que você não merece. Você tem que saber que você não merece nem hoje, nem amanhã e nem nunca. Não é porque agora você entregou a vida a Jesus que você merece, você não merece, nem eu também. Nós vivemos somente pela graça de Deus. Então, como o apóstolo Paulo começou, eu finalizo hoje aqui. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo. Jesus se entregou a si mesmo, por mim e por você, para pagar os nossos pecados e nos libertar dessa era perversa.
Esse foi o nosso Lendo a Bíblia. Fica ligado aí que nós vamos ler a carta aos Gálatas completinha, para a gente entender tudo da palavra de Deus. Forte abraço, fica na paz e que Deus te abençoe.